Sejam todos muito bem-vindos à parte 2, falando sobre o Pan-Americano do Rio de Janeiro 2018. Se você ainda não assistiu a parte 1, aperta no card aqui em cima e assiste a primeira parte para você entender todo o contexto dessa história, e aí você volta para esse vídeo para entender o final, como que foi o tão sonhado comitê por equipes que a gente ganhou. Meu nome é Marco dos Anjos, eu sou atleta de karatê, bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano e tricampeão brasileiro, entre diversos outros títulos. Eu tô aqui para contar a continuação do Campeonato Pan-Americano do Rio 2018, que foi aqui na nossa casa. E o Comitê por Equipes traz um sentimento para mim e para os outros 3 atletas que estavam comigo, e para os técnicos e para a delegação brasileira, enormes emoções. Ao final, então, da minha categoria do individual, a gente volta pro hotel, faz a alimentação, e aí os técnicos chamam a gente para uma reunião, que é uma reunião de briefing para dizer quem iam ser os atletas que iam representar o Brasil no comitê por equipes no outro dia, né? Então, dado o briefing, os atletas, a gente foi descansar, né? Porque no outro dia tinha guerra ainda, e ainda por cima o Brasil estava em quarto lugar no geral, a gente terminou o último dia de competições em quarto geral e com uma tremenda responsabilidade para o outro dia vencer as categorias juniores, que eram as que tinham sobrado para o último dia, e também o comitê por equipe sub-21. E como eu já contei no episódio anterior, a equipe júnior passou o carro e aí sobrou a última categoria do dia pra gente, que era o comitê por equipe sub-21. Nossa primeira luta no equipe foi contra os nossos conterrâneos aqui do sul, os uruguaios. Eu acabei pegando um atleta do 75, que lutava a categoria 75, tinha lutado a categoria um dia antes comigo, só que a gente não acabou lutando na categoria, a gente só foi se pegar no equipe. Essa equipe era composta por eu, o Diego Pimenta e o Joãozinho. O Uruguai, como tinha um atleta que era menor, a gente optou em jogar o João, que lutava o menos 60, para ficar mais parelho, porque a gente tinha eu do 75, nós tínhamos o Diego do menos 84, nós tínhamos o Haroldo que lutava mais 84 e o Joãozinho que lutava menos 60. Então, como o Uruguai tinha um atleta deles que era menor, a gente optou por usar o Joãozinho naquele momento. Lembrando que no comitê equipe, no sub-21, nós temos 4 atletas, só que apenas 3 lutam, e aí sempre tem um reserva que a gente pode ir fazendo alteração. É um reserva que ele pode entrar a qualquer momento, dependendo da estratégia e de qual país você vai pegar. Então na primeira luta eu acabo pegando esse atleta que era da minha categoria. Eu já tinha visto ele lutar no dia anterior, porque ele era um atleta em potencial que eu via que poderia ir para uma possível final comigo, que não aconteceu, mas eu acabei estudando bem o jogo dele, acabei fechando a luta nele, né? Os mesmos golpes que eu estava entrando no dia anterior, que era de Oizuki, que eu entrei muito e marquei tantos pontos de Oizuki no dia anterior, eu levei isso para o comitê equipe e também funcionou. Então passei o carro de 8-0, aí veio o Diego, que era o segundo escalado para lutar, passou o carro no uruguaio, e aí a gente vai lutar com os nossos arquirrivais, que são os hermanos da Argentina. Bom, passar os uruguaios foi fácil. Agora, lutar com os argentinos, aonde quase todos estavam estourando a idade do sub-21, fazendo a transição para adulto, e a gente com uma equipe certamente jovem, né? Todos nós do equipe, nós tínhamos 18 anos, enquanto os mais velhos da Argentina já estavam estourando 21, com 20 anos de idade já. O que aconteceu? Os argentinos vieram com uma equipe maior, né? Eles não vieram com nenhum pequeno, nenhum leve, e aí o que aconteceu? A gente teve que fazer uma substituição no nosso time. Sai o Joãozinho, né? Fica de reserva, e entra o Haroldo para compor a equipe para lutar contra os argentinos. Aquela escalação no momento a gente também alterou as ordens, né? O Diego ficou de primeiro confronto, eu fiquei de segundo e o Haroldo seria o terceiro para fechar a conta contra os argentinos. Bom, Diego foi lá, também ganhou a sua luta, e aí vamos para a segunda luta,
que era a minha. Eu peguei um atleta que lutava o mais 8'4", só que ele era aquele mais 8'4" falso, vamos dizer assim, porque ele não era tão pesado e tão grande para lutar o mais 8'4", mas assim ele era muito forte ainda. O que aconteceu? Foi uma luta certamente estressante, porque ele começou ganhando, ele abriu a luta e começou ganhando, só que aí eu fui lá e empatei. Os Oizukis ainda estavam vindo muito bem ainda contra os nossos amigos argentinos, e aí ele faz um ponto, eu faço outro, ele faz um ponto, eu faço outro. E aí eu queria até fazer um pedido de desculpa público nesse vídeo, porque revendo a luta em algum momento ali, claro que no calor da tensão de um comitê por equipe, né, tava todo mundo olhando pra gente, o Brasil inteiro gritando pra gente, num dos calores do momento eu acabo cruzando um soco com esse argentino, e aí ele acaba vindo por cima de mim e eu acabo atirando ele por cima do ombro. Uma atitude que eu não deveria ter, eu admito, foi um erro meu, e aí agora eu tô pedindo desculpa publicamente aqui, num lance que ele poderia ter se machucado, claramente, ele cai feio do jeito que ele cai, mas eu não deveria ter feito isso. Claro que na altura do momento a gente também traz uma questão de rivalidade Brasil com a Argentina, né? Então, isso sempre existiu, né? Essa rivalidade do Brasil e Argentina. E aí o calor ali, e aí a gente começou em algum momento da luta a começar a se bater um pouco mais forte, então o cavalheirismo ele acabou em algum momento da luta deixando de lado, e aí os nossos instintos mais primitivos em algum momento começaram a florar, e aí num desses determinados momentos isso aconteceu, mas eu não gostaria que tivesse acontecido. Só que nessa luta também teve uma questão peculiar. Eu ganhei de 8-0, só que eu ganhei de um 8-0 diferente. Ele acabou sendo expulso, né? Só que como vocês sabem, e se não sabem, vão saber agora, no comitê equipe, se você é expulso, aquela luta é como se tivesse sido de 8-0, né? Ou como se tivesse sido um Kiken. Então é um 8-0 mesmo você sendo expulso. A luta, por ela ter sido um pouco truncada no começo, acabou que os dois iam ganhando punições, né? A gente foi escalando até Keikoku cada um, a gente foi para 2 punições de passividade cada um, porque era uma luta muito estudada, ele é um atleta maior que eu, então eu tinha que ganhar na velocidade, eu tinha que fazer um jogo diferente, e aí até que em algum momento ele ganhou um Shui por alguma punição, e aí a gente rodando, eu tava ganhando de 4-3, e no momento ele dá um estímulo, e nesse estímulo eu reajo muito rápido e ele acaba assustando, e nessa assustada dele, ele acaba pisando fora, então eu começo a caçar ele, porque ele dá um estímulo, e nesse estímulo ele acha que eu vou recuar, porque eu tava ganhando, né, achando que eu ia recuar, mas não, eu avanço pra cima e ele assusta, e quando eu vejo que ele assusta, eu continuo indo pra cima, e aí eu acabo dando um mawashi, que meio que joga ele pra fora, ele acaba pisando fora, e aí é desclassificado, e a gente passa e mata a segunda luta ali contra os nossos hermanos aqui, os argentinos aqui do lado. Então a gente passou também na segunda disputa, na primeira e na segunda luta. Haroldo não conseguiu lutar também, parece o Pan-Americano do Panamá. Quem era escalado de quarto e quinto não lutava. A nossa terceira e última disputa, né? A gente foi para a final contra o Chile. Viva Chile! A gente acabou tendo uma disputa um pouco mais acalorada. A gente acabou indo para a terceira disputa numa final acirradíssima. Voltam-se à escalação original da primeira luta, que era eu por primeiro. Na segunda luta, em vez de ter sido o Diego, escala o João. E para fechar a luta, a gente acaba deixando o Diego de terceira luta. Só que o Chile também tinha um atleta muito bom que lutava menos de 60 kg, que lutou com o João um dia antes, que era o Juan Tapia, se eu não me engano, se não me falhe a memória, era esse o nome dele, um atleta muito bom do Chile. Acabou fazendo semifinal com o João passou o carro nele, acho que o João estava magoado do Sul-Americano, que o Sul-Americano ele ganhou dele. Aí ele foi lá no Sul-Americano e socou a bota. Tendo esse 60, o João volta e aí fica eu de primeiro, João de segundo, Diego de terceiro. E aí quando vai fazer a escalação, a lógica era para ser, a escalação era para ter dado o João contra o Tapia, que eram os dois pequenos. O que acabou acontecendo? Eu peguei o mesmo cara que eu fiz a semifinal no dia anterior, que eu passei de 8-0. O João acabou pegando um atleta um pouco maior que ele, se eu não me engano era do 67,
E o Diego, que era o menos 8,4, ele acabou pegando um cara do 60. Ou seja, a nossa escalação deu toda errada. Eu falei, não, falei, cara, mas beleza, vamos pra cima, não tem o que fazer, né? Vou lá, eu pra primeira luta contra o menino do 7,5. Ele... como é que eu vou contar? Perdeu? Eu ganhei 2-0 de novo. O que aconteceu? A gente começou a lutar, ele abriu um ponto em mim. E aí, como eu já conhecia o jogo dele, já tinha lutado com ele, já sabia quais eram os erros de tempo dele, ele vai lá e faz um ponto. Aí eu, beleza. Aí eu vou lá, pum, um ipom. Um ipom lindo, hein? Ipom lindo. E aí vai, continua a luta, eu abro o soco e não sei o que, soco, e daí chuta. Tudo que eu podia fazer eu fiz, eu só não derrubei. Mas eu chutei cabeça, eu chutei barriga, eu dei soco na cara, eu dei soco na barriga, tudo que eu podia ter feito eu fiz. Só que chegou um momento da luta que eu acabei, por mais que eu tava com vantagem de placar, lembrando que o comitê por equipe você tem que ter, quanto menos ponto você tomar e mais ponto você fazer, melhor. Ou seja, eu abria ponto, mas eu não continuava me arriscando, o que consequentemente me dava algumas passividades, né? Eu tomava algumas punições por dar uma enrolada, segurar, agarrar. E isso foi acumulando o quê? Eu tomar Chui. Quando eu tomo Chui, e aí volta algumas coisas que a gente já tinha discutido em vídeos anteriores. Tinha, se eu não me engano, aproximadamente 7 a 8 segundos no relógio. Eu já estava com Chui e eu não queria tomar ponto. E eu não tinha nenhuma punição por contato ainda. Falei assim, eu olho pro Sensei Ulisses. Sensei Ulisses dá aquela olhada pra mim, nós se entendemos no olhar, e eu falei assim, é o que resta pro final da luta, né? E aí eu acabo tomando duas punições por contato, e aí, felizmente, acaba a luta. A gente passa a primeira luta, então eu passo de 7-1, na verdade, eu não acabei fechando a luta, mas fiz 7-1. E aí, vamos pra segunda luta, que era a luta do João. O João, ele pega um atleta do 67. E aí, a gente não conhecia o jogo, a gente não tinha visto o menino lutar, a gente conversou com alguns atletas do 67 do Brasil para ver como é que o menino lutava. Bom, ninguém sabia nada do moleque. Falei, cara, vamos pra cima e vamos lutar, não tem jeito. E aí, ele foi, o João acaba perdendo a segunda luta, e aí a gente vai pra terceira luta contra o Tapia, né? Era o Diego contra o Tapia. Eu falei, beleza, vamos pra cima, não tem jeito. O Diego acaba acertando um Uramal, acho uma coisa linda, espetacular no Tapia. E aí aquele negócio, enrola a luta inteira, né? Por quê? O Tapia era menor, o Diego alongou, cara, se tu vir Yoko comendo solto, perna pra cima, não deixava chegar perto. O Diego muito inteligente nesse jogo, né? Então, e ele vinha, e o Diego levantava a perna e dava uma enroscada e dava um migué. No final, o Diego quase toma um chute, mas ele acaba saindo. Falei, cara, e nós numa tensão. E aí, no calor do momento ali, vem um árbitro. E aí, imagina, a gente estava no Rio de Janeiro. Por mais que a arena era climatizada, o calor era gigantesco. E aí eu vim e puxava as calças para cima e a cadeira ficava mostrando. E o cara não deixava. E ele vinha, eu falei, abaixa a calça. Ele dava as costas, eu pum, mas isso aqui era involuntário. E aí até que chegou um momento que ele falou assim pra nós, se você levantar isso aí, nós vamos expulsar você. Só que eu conheço a regra, eu sabia que não tinha como expulsar, por quê? Porque não tem nada no regulamento que diz que o cara pode expulsar porque eu tô com a calça levantada. Claro que você não deve ficar, mas puta, ali no calor do momento não tem nada que o cara possa fazer ali naquele momento. Mas era a final, era a última luta, a gente tá ganhando 3-0, uma correria, o Tapia vindo pra cima, o Diego segurando, falei, cara... E aí cada yame, cada segundo conquistado no cronômetro a gente vibrava, era uma loucura. Até que chegou um momento que faltando 3 segundos, assim, tem uma foto icônica, que eu olhando pro João, dando um sorriso, a gente sorrindo, né, porque imagina, eu olho pra ele e falo assim, ó, já era, é nosso. Porque faltava 3 segundos, o Diego não tinha Chui, aí o outro tinha ganhado Chui por ter saído, aí eu falei assim, é nosso. E aí o Daozuke Hajime, o Diego pula, dá um Shiriyoko, e aí passa vazado assim,
E aí acaba a luta, e aí a comemoração, e vamos pra cima. E cara, foi um momento muito espetacular. Cara, veio o Brasil assim, ó, na arquibancada, correndo abaixo. Assim, eu falei, cara, foi loucura. Né? Tem uma foto icônica, todo mundo junto, cara, é sensacional. E aí, e aí vem todos os técnicos, né, cara, e aí vem, conversa com a gente, não sei, cara, e foi um momento espetacular. Cara, eu recomendo para qualquer atleta que um dia lute um comitê por equipe, se puder lutar um comitê por equipe representando o país, cara, é a coisa mais gostosa do mundo, assim, Pra mim, bicho, foi uma sensação assim de responsabilidade, né? Porque eu tinha perdido o individual, acabei ficando em quinto lugar no individual, e chegando no comitê equipe eu tinha aquela responsabilidade de entrar no tatame e mostrar realmente o meu karatê, o meu melhor. E eu não estava defendendo somente a minha cidade, era o Brasil que estava em jogo ali, né? Me lembro até hoje a sensação incrível que foi estar compondo a equipe do Brasil, né? A sensação foi incrível, de felicidade mesmo. Tinha o equipe Sub-21, que era para sacramentar a cereja do bolo, onde nós saímos campeões. Foi muito bom, porque com certeza ser campeão é muito bom, né? Mas foi especial porque foi em casa, então poder escutar o hino nacional em casa foi muito bom. Meu, foi assim, uma coisa de doido mesmo, sabe? A gente entrou pra lutar com muita garra, muita determinação. Cada luta, cada ponto que a gente fazia era uma vibração, tanto da torcida quanto dos companheiros de equipe. E agradeço até hoje o pessoal que estavam comigo. E naquele ano a equipe do time estava muito boa, como todos os anos está, né? Mas aquele ano estava com todos os integrantes muito confiantes, muito bem. Uma experiência muito boa, dado que foi no nosso país. Tinha um pouco de pressão, mas também a torcida ao lado favoreceu tudo. Né? Então realmente foi uma honra lutar ao seu lado naquele comitê equipe, né? E ao lado do Haroldo e do João Vitor também. Um abraço. Sem palavras, a emoção que você sente naquele momento, a alegria de você ver ali toda a seleção brasileira feliz, porque, cara, é um show o comitê por equipes, e aí eu encerro o meu Pan-Americano com 2 medalhas de ouro na mochila, né, muito feliz. Os técnicos vêm, elogiam, né, e foi um ano fantástico para mim, né, a gente vai dar seguimento na série, vocês vão entender que o ano de 2018 foi uma loucura. Então, esse foi toda a história do Pan-Americano do Rio 2018. Eu espero muito que vocês tenham sentido a emoção que eu senti aqui contando para vocês, porque revendo as lutas, revendo as fotos, traz uma emoção a mais, e eu recomendo muito para vocês. Se dedique o máximo possível para que um dia vocês possam lutar em comitê por equipe representando o Brasil. É uma das coisas mais gostosas que pode existir na carreira de um atleta. Se você gostou dessa saga do Campeonato Pan-Americano, siga a gente nas redes sociais, bate um print aí, tira uma foto e marca a gente que a gente vai repostar vocês. Se vocês não assistiram os outros vídeos da série do Sub ao Sênior, entra aqui na descrição aqui embaixo que vai estar toda a série ali para vocês assistirem. Bom, tem episódio então do brasileiro, tem episódio de etapa Liga Mundial, sul-americano, tem muita história legal que eu conto para vocês dos bastidores da seleção brasileira e também dos eventos. Eu aguardo todos vocês no próximo domingo em mais um episódio da série do Sub ao Sênior. Um abraço, um beijão no coração de vocês e tchau, tchau.